Josué capítulo 1, a partir do verso 2. Quem está em cima, ajuda aí. Preciso de rapidez hoje, hein? Josué capítulo 1, verso 2. Diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Amém? Nós, dentro de uma afirmação profética, nós costumamos falar muito, de que toda a terra que nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por conquista. E talvez isso profeticamente seja algo muito empolgante em cima disso. Mas o Senhor trouxe essa palavra também para Josué e declarou isso para ele de forma bem contundente. E disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Mas ele disse de que região isso iria acontecer. O Senhor estabeleceu uma geografia que isso iria se tornar realidade. Isso não foi de forma arbitrária, porque o Senhor já tinha preparado uma terra, e essa terra, ela iria ser habitada, ela iria ser conquistada, e essa palavra iria se concretizar, mas essa terra, ela tinha um limite. Amém? E o Senhor deu esse limite. O Senhor declarou até que limite ele poderia alcançar. E ele, dentro dessa palavra, dentro desse limite, ninguém poderia resistir, todos os dias da sua vida. E eu quero dizer que isso é realidade até os dias de hoje, porque hoje ninguém consegue resistir a Israel nos limites que foram determinados por Deus dentro da sua terra. Amém? Então essa é uma palavra de fato verdadeira. Mas aqui nós estamos definindo uma jurisdição. Deus está estabelecendo uma jurisdição para essa terra, para aquele espaço geográfico. E de fato o Senhor ratifica isso como uma promessa e cumpre essa promessa. Mas é muito importante nós entendermos a jurisdição que o Senhor está nos colocando. É muito importante nós sabermos como nós estamos agindo dentro da jurisdição que o Senhor está nos colocando. E a diferença de jurisdição, Porque muitas vezes nós tivemos uma leva muito grande de brasileiros que saíram do Brasil e foram para outros países, Um número muito grande. Mas quando essas pessoas saem daqui
e vão para outro país, elas estão entrando em uma jurisdição diferente. E nessa jurisdição, as leis, os contratos, as formas, o modelo é diferente da jurisdição do Brasil. Então, muitos médicos que saem daqui, muitas enfermeiras que saem daqui, elas vão para outro país e lá o seu curso de graduação, ele não é aceito imediatamente. Eles precisam ser convalidados. E muitas vezes fazem curso de 2 anos, de 3 anos, né? Fazem testes, e dentro desses testes há toda uma jurisdição que é realidade dentro daquele país. Vocês estão entendendo isso? Então, isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nós nos perdemos naquilo que o Senhor tem falado para nós, e daquilo que o Senhor tem falado para nós, muito se estabelece uma jurisdição naquilo que é propósito de Deus na nossa vida também. E a gente, né, muitas vezes, nós não sabemos compreender o limite da nossa jurisdição, da nossa competência muitas vezes, da nossa responsabilidade muitas vezes, e às vezes nós nos perdemos no nosso próprio coração. E dentro dessa realidade há muitas experiências, né, que a Bíblia ela revela, e uma das experiências muito marcantes é a experiência do rei Uzias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16, fala da experiência do rei Uzias. Deixa eu abrir aqui também. E o rei Uzias foi um rei incrível. Uzias, ele realizou coisas tremendas. Quando a gente for falar das obras que Uzias realizou, há uma coisa tremenda, porque ele diz que Uzias edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros, os campos eram férteis, ele era amigo da agricultura, ele tinha um exército de homens destros, e nas armas que saíam à guerra, as tropas tinham, na verdade, uma habilidade tremenda, né? O número total das cabeças de famílias de homens valentes era numeroso, né? Ele tinha um exército guerreiro, um exército que realmente era um exército temido, né? Todo o exército de Uzias tinha armas que eram construídas de uma forma diferente. Uzias, ele fabricou máquinas, ele fez invenções, ele tinha homens peritos em muitas coisas. Enfim, Uzias foi esse cara incrível. Mas no verso 16 diz o seguinte: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, ele era rei, a jurisdição dele era a jurisdição de governo, ele governava a sua nação. Mas ele foi um cara que realizou tantas coisas e que fez obras tão admiráveis, que se destacou em tantas coisas, que infelizmente ele exaltou o seu coração e achava que poderia fazer algo que não era da sua jurisdição fazer, que não era da sua competência fazer. E acontece que em um dado momento ele disse: não, eu vou queimar incenso lá dentro do altar do Senhor, e eu vou entrar lá dentro do altar. E no verso 17 diz: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor.
Mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério: sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua na parte do Senhor Deus. Então Uzias, ele se indignou, e tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Ele disse: é agora que eu vou lançar esse incenso agora nesse sacerdote. E o que acontece é que, diz o texto, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. Você entendeu o que significa, na verdade, a questão da nossa jurisdição? Daquilo que pelo qual o Senhor, Ele tem ordenado ou tem colocado diante de nós os limites da nossa atuação diante daquilo que o Senhor mesmo determinou. Isso é importante, irmãos, porque nesse tempo, muitas vezes nós temos nos perdido por confundir coisas, por confundir posicionamentos, por confundir competências que nós temos, e às vezes negligenciando também outras, né? Essa história do rei Uzias, ela define exatamente um homem que poderia ter um futuro fantástico, que teria um registro de todas as obras que Uzias ele fez de forma tremenda. Mas no final da história, Uzias ele simplesmente confundiu a jurisdição ao qual o Senhor o havia colocado. E essa falha foi cruel. Em um deslize apenas, Uzias perdeu todo o seu reinado, perdeu tudo aquilo de futuro que ele tinha pela frente, por ultrapassar um limite. Eu quero essa noite dizer para você que Deus estabeleceu limites para a nossa vida. Deus estabeleceu limites e que nós precisamos considerar os nossos limites. Precisamos considerar aquilo pelo qual o Senhor, o próprio Senhor, tem definido para nós. E para isso precisamos muito ter a voz do Senhor nítida e clara dentro do nosso coração. Muitas vezes estamos muito bem, e às vezes Deus não falou nada para nós, e queremos simplesmente simplesmente irão nos atropelar completamente, porque estamos saindo debaixo de uma jurisdição completamente controlada e governada pelo Senhor, e de repente entramos dentro de uma aventura que não tem nada a ver com a voz do Senhor, com a vontade do Senhor, mas é coisa simplesmente do nosso coração, de anseios e desejos pessoais, de delírios nossos, e nós entramos de repente em um caminho extremamente perigoso. Estamos saindo de uma jurisdição de governo do Senhor para a nossa própria vontade. Você está comigo? Você está entendendo isso? E às vezes decisões, elas podem trazer consequências terríveis na nossa vida. Foi assim com Saul. Essa semana eu estava falando para os líderes que quando o Senhor rejeita Saul, e Samuel vai lá e dizendo: Saul, você perdeu a chance de estabelecer o seu governo sobre a nação, mas agora o Senhor te rejeitou. E Saul diz para Samuel: Samuel, releva isso, fica aqui comigo, continua comigo, vem e vamos caminhar juntos. E Samuel disse: eu não vou. E Samuel vira as costas e vai embora. E aí Saul chega
e pega no manto de Samuel para o segurar, e ele rasga o manto de Samuel. E Samuel se vira e disse: o que foi que tu fizeste? Já agora o teu reino será rasgado da face da terra, porque o Senhor de fato já te rejeitou e já escolheu um outro para ficar no teu lugar. Porque não se pode tocar no manto do sacerdote, do profeta, querido. Ele rasgou o manto do profeta, o Senhor rasgou o seu reino. Ele saiu de uma esfera, de uma jurisdição que não competia a ele. E ele perdeu, talvez, uma grande oportunidade de se arrepender e de receber a palavra do Senhor. Talvez o cenário pudesse ser outro na vida de Saul. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13, olha o que é que o apóstolo Paulo declara. E nós estamos falando nada mais, nada menos do apóstolo Paulo, né? Mas diante de uma situação, inclusive, de oposição dentro da igreja de Corinto, de resistência ao seu apostolado dentro da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo chega no verso 13 e diz: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Ele está dizendo: olha, eu não estou fazendo nada aqui que Deus não tenha demarcado diante do limite da minha esfera apostólica. O que eu estou fazendo é algo que o Senhor demarcou como limite. Verso 14 ele diz: porque não ultrapassamos os nossos... Olha isso, gente. Olha que coisa. O apóstolo Paulo falando. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. É muito importante nós sabermos a nossa esfera de ação, inclusive ministerial. Por quê? Porque não adianta, de repente, querermos entrar numa esfera profética se Deus não nos colocou dentro de uma jurisdição profética. Deus nos colocou dentro de uma jurisdição de ensino, de pastoreio. Então, entender os limites aos quais o Senhor delineou para nós, segundo a sua palavra, isso define, na verdade, não ultrapassarmos áreas, regiões, limites que podem, de repente, nos colocar em situações extremamente vexatórias e difíceis e desencadear problemas que nós não precisávamos. Você está comigo? Você está me entendendo? E tudo isso revela, na verdade, essa questão de jurisdição. Hoje, nós vivemos no Brasil um problema de jurisdição, dentro dos nossos poderes. A nação, ela é constituída de 3 poderes, mas existe uma invasão da jurisdição de um poder dentro do outro. Isso está trazendo um desequilíbrio para a nossa nação. Nós temos um judiciário que está avançando a jurisdição dos outros poderes. Isso está descompensando a nossa nação, estabelecendo na nossa nação uma imagem de uma ditadura dentro do nosso judiciário. Isso desequilibra tudo.
Então, é muito importante a gente entender. E a jurisdição, ela também atua dentro da nossa área relacional. Dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos relacionamentos. Dentro do campo dos nossos relacionamentos. Se nós não conseguimos discernir a jurisdição que o Senhor nos colocou, nós iremos também afetar as nossas relações pessoais. Você está me entendendo? Quando a mulher, ela sai da jurisdição dela e tenta entrar dentro da jurisdição do cabeça da família, há um descontrole, há um desequilíbrio. Isso traz dano. Ei, você está comigo, mulher? E quando o homem também deixa de exercer a sua jurisdição de homem protetor, mantenedor, aquele que guarda, aquele que tem a voz profética, aquele que tem o seu sacerdócio, e ele não exerce a sua jurisdição, há um descontrole também dentro do território. Sim ou não? Então, isso a gente está falando de leis, de princípios, porque toda jurisdição, ela é, na verdade, estabelecida com leis e princípios. Isso é muito interessante, e a Bíblia, ela revela muitas situações iguais a estas. Quando Jesus, ele começa o seu ministério, Jesus, ele vai para uma festa em Caná da Galileia. Ele vai para onde mesmo? E era o que aquela festa? Um casamento. E vocês sabem da história. Quando Jesus está ali como convidado daquela festa, no meio da festa, o que é que falta? Falta vinho. E tendo faltado vinho, diz o texto, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que é que Jesus quis dizer com isso? Você já parou para pensar sobre isso? Parece que Jesus foi indelicado com a mãe, né? Parece que Jesus foi ríspido com a mãe. Mas Jesus, ele tinha iniciado o seu ministério. E Jesus estava, de certa forma, dizendo, Maria, o negócio aqui mudou. Uma coisa sou eu dentro da estrutura familiar, onde lá você é minha mãe, mas agora eu estou indo para uma outra jurisdição espiritual, estou sendo estabelecido diante de Deus de uma forma diferente, e você precisa discernir isso. Você precisa separar o nível de jurisdição que eu agora passo a assumir. E aí ele diz, o que eu tenho eu contigo? E de forma profética, Jesus também está dizendo o seguinte, olha, eu ainda não terminei a minha missão messiânica. Por quê? Porque eu não sou responsável pela falta do vinho. Porque quando eu completar a minha missão, aí sim, nas bodas do Cordeiro, eu serei o noivo responsável pelo vinho. E você pode ter certeza, nesse tempo não haverá falta de vinho. Era isso que Jesus estava dizendo. O noivo é outro, não sou eu. Mas lá na frente, eu serei o noivo que estarei responsável. E quando eu lá estiver, não faltará o vinho. Mas mesmo assim, Jesus realiza um milagre. Você entende isso? Mas Jesus já está estabelecendo algo para estabelecer um nível de entendimento sobre Maria e sobre a sua família. Em um outro momento, Jesus estava lá ministrando e de repente diz o texto, e chega a família de Jesus. Vieram avisar Jesus, a sua família chegou. E Jesus disse, Kiko, sim, e aí? E ele diz,
a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo assim: olha, a jurisdição familiar é uma coisa, agora eu estou em outro nível de jurisdição. Eu estou num outro nível de competência. Não haverá privilégio aqui para a família. Não haverá aqui um lugar especial para a minha família. Aqui eu não vou colocar eles aqui num lugar, não. Porque eu estou agora em um outro nível de jurisdição. Você está entendendo isso? Então, não entender isso pode causar para nós, talvez, uma confusão. Em outro momento, Jesus diz: olha, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigo. Jesus, ele não está simplesmente removendo a jurisdição de servos, mas ele está levando os servos, por uma voluntariedade dele, à jurisdição de amigos. Mas ele está dizendo: você não vai deixar de ser servo, porque eu também não estou deixando de ser Senhor. E você tem que entender: eu quero que vocês andem comigo, para que sejam meus amigos, porque essa é uma decisão e uma aspiração minha, mas isso não tira de você a sua posição de permanecer sendo servo. Você está entendendo? A pastora estava lendo um livro muito interessante, falando do cocheiro e o rei. E esse livro falava que muitas vezes o cocheiro era um cocheiro. Era o cocheiro do rei. Mas o rei tinha um relacionamento muito íntimo com ele, e às vezes o rei se aconselhava com ele. Mas ele não deixou de ser o cocheiro do rei. Ele precisava saber o seu lugar. Ei, você precisa saber o seu lugar. Você precisa saber aonde Deus tem colocado você. Qual é o campo da sua jurisdição? Isso dentro do âmbito espiritual também, e dentro do âmbito relacional também. Você sabe que existe uma grande dificuldade, por exemplo, de marido e mulher trabalharem juntos. Não é fácil. É difícil. Por quê? Porque lá no meio do trabalho, a jurisdição é uma jurisdição profissional. Mas naquele momento ela quer resolver o problema do BO lá da casa e não sei o que, do menino, porque ele não dormiu tarde e ficou assistindo televisão. Mas ali a jurisdição é profissional. E quando chega dentro de casa, vai falar o problema do trabalho dentro de casa, e aí misturou tudo, porque não soube distinguir, não soube separar o nível de jurisdição que você precisa atuar. As empresas e grandes corporações, de origem familiar, elas sofrem um problema muito grande, porque muitas vezes não há como separar isso. Você está comigo? Você está entendendo? Mas o Senhor, Ele quer que nós possamos entender e perceber isso, e é importante isso. Precisamos estar bem adequados dentro das leis, dentro dos princípios, para que possamos ter uma desenvoltura dentro do lugar que o Senhor nos colocou. E é interessante que eu estive estudando a forma como Deus, Ele é sábio, e a multiforme sabedoria de Deus, ela é incrível, E de como Deus, Ele consegue falar conosco e revelar para nós algo dentro da sua pedagogia em áreas que são peculiares a nós. E quando a gente olha para Pedro, e Pedro, sem sombra de dúvida, Pedro foi uma coluna apostólica, amém? Pedro foi essa coluna apostólica. E o Senhor chegou, a dizer para Pedro que sobre o fundamento, sobre a revelação, o Senhor estaria estabelecendo o fundamento da sua igreja, amém? E foi isso com Pedro. Deus quis trabalhar na vida de Pedro, e a trajetória é uma trajetória linda, de resgate, de recuperação da vida de Pedro. Mas
Quando Deus começa a falar na vida de Pedro, Deus fala através das pescarias. Eu não tinha nem me atinado mais. Pedro teve a experiência de 3 pescarias na sua vida com Jesus. E todas elas, Jesus quis estabelecer um tripé de fundamento para onde Deus queria levar Pedro. Para onde Deus queria alargar o nível de conquista dentro do ministério apostólico de Pedro, entendendo, para que Pedro pudesse entender como ele iria se mover diante dos lugares que Deus estava colocando ele. E o texto diz que lá em Lucas 5, no verso 1, fala da primeira experiência de Pedro nessa pescaria. Afinal de contas, Pedro era pescador. Sim ou não? Então, eu quero dizer para você, Deus vai falar com você no seu ambiente, na sua geografia. Deus vai usar alguma coisa para revelar a você. Seja você um advogado, um médico, área de saúde, área de engenharia, os cientistas, Deus vai estar falando com você lá dentro dos algoritmos, dentro dos métodos estocásticos aqui do cientista. Enfim, Deus vai estar falando com você ali dentro. Amém? Deus, motorista, você que é motorista, Deus vai estar falando com você ali dentro do seu carro. Então, a primeira pescaria, coloca aí, Lucas capítulo 5. Verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. O Senhor pede emprestado, faz o aluguel do barco de Pedro. E diz: Pedro, eu preciso de um púlpito, o povo está aqui na margem, do lago de Genezaré, e não tenho espaço, eu preciso ficar dentro da água no teu barco, ministrando para o povo. E Pedro emprestou o barco para Jesus. E Jesus ministra, pode continuar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, muitas vezes Deus, Ele quer nos testar no lugar da nossa decepção, no lugar talvez do nosso fracasso. Deus está querendo muitas vezes nos levar de volta a esse lugar, segundo a sua palavra, para nos ensinar algo. Que quando nós nos submetemos diante da sua palavra e da sua vontade, aquele cenário que nada aconteceu, ele pode ser completamente mudado e transformado. E aí, o que é que acontece? Acontece a grande pescaria. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Um milagre aconteceu, e diante daquele milagre, Pedro sabia, era um pescador experiente. Ele disse: isso não é normal. Nós passamos a madrugada inteira, não tinha cardume nenhum aqui, o mar estava completamente limpo, Tem algo a ver com a palavra que ele liberou para nós. E naquele momento ele reconheceu que a palavra não era de qualquer pessoa, e ele se prostra diante de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E ele reconhece o seu estado, reconhece a sua realidade, e vai ao Senhor se ajoelhando, de fato reconhecendo como pecador. Pode passar. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles sabiam o que tinha acontecido.
bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque a partir de agora você deixa de ser um pescador de peixe e você passa a ser um pescador de homens. Então, o Senhor estava trazendo aqui uma realidade de uma pescaria que revelou a Pedro o seu chamado, que revelou a Pedro a revelação de quem era Jesus. E naquele momento, Pedro simplesmente, mesmo diante de uma abundante pescaria, queria dar um lucro muito interessante para toda a companhia de pesca, onde tinha os outros ainda que eram sócios disso tudo. Mas o Senhor chega para ele e diz: Pedro, larga essas redes e vem comigo. E naquele momento Pedro largou tudo. Ele não pensou, simplesmente largou o barco, largou a rede, largou a pescaria, e a partir dali ele começou a caminhar com Jesus, né? Essa foi uma pesca muito marcante na vida de Pedro, a pesca de uma multidão, né, de peixes, que foi uma multidão incontável, quase que o barco afunda. Deus estava falando algo para Pedro naquele momento. Deus estava revelando para ele, né, o que é que Deus pode fazer a partir de um chamado, e a partir de uma palavra, e a partir de um projeto que Deus estava estabelecendo em uma nova jurisdição para Pedro, e como a partir dali poderia ser a sua pescaria. Mas não para aí. Lá em Mateus 17, verso 24, Pedro faz uma outra pescaria. E agora, essa pescaria, a primeira pescaria foi uma pescaria de milhares de peixes, sim ou não? Mas agora essa pescaria é uma pescaria diferente. Jesus chega a Cafarnaum e diz o texto: e tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai aonde? Vai ao mar. E lança, agora não era mais uma rede, era um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O estáter era uma moeda. E entrega por mim e por ti. E naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura? Mas aí, só até ali. Veja que em um dado momento Pedro tem uma pescaria abundante, sim ou não? E de repente Jesus coloca para ele, disse: vai agora e tu vai pegar um peixe. Um peixe. E abre a boca desse peixe, tem uma moeda lá. Por quê? Porque os cobradores de impostos eram os cobradores de impostos do templo. E havia um imposto para todo o homem acima de 20 anos de idade, que uma vez por ano eles davam imposto de 2 dracmas para a manutenção do templo. E Jesus sempre era testado pelos religiosos. E naquele momento Jesus estava sendo testado através de Pedro, porque eles perguntaram: olha, o teu mestre aí, ele não paga o imposto do templo? E Jesus interpela ele, né, sobre o imposto, mas diz para Pedro: Pedro, vai lá, pesca lá o primeiro peixe, nós vamos pagar o imposto.
Se há uma dívida que nós precisamos pagar, nós vamos pagar. Vai lá e pesca lá o primeiro peixe. E a moeda que tiver lá, você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. De uma grande pescaria para a pescaria de um grande peixe. E nesse momento, a situação que Deus estava colocando Pedro era uma situação financeira. Era uma situação de pagar algo. Era uma dívida que precisaria ser paga. Amém? E Jesus faz outro milagre. Porque tira da boca de um peixe o valor que era necessário para se pagar aquela dívida. Jesus estava dizendo: Pedro, toda situação financeira que porventura venha a existir, eu quero te dizer, eu estarei ali presente para realizar o milagre que se precisa na área financeira. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, poderia se arrumar aquele valor de qualquer outra maneira, sim ou não? Poderia ser uma maneira mais fácil. Mas Jesus estabelece novamente para Pedro uma forma de pescaria. E diz: vai lá. Ele disse: como é que é isso, Senhor? Você vai pegar um peixe. E o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda, e com essa moeda você vai pagar. Porque eu sou o provedor e o mantenedor de tudo aquilo que você precisa. E eu quero te dizer, se eu tenho um compromisso com o teu chamado, as necessidades financeiras que serão levantadas, eu estarei propondo o meio, o caminho, a forma, a maneira de suprir a área financeira também. E aí, duas situações diferentes. E a última situação já foi a pescaria pós-ressurreição. A pescaria pós-ressurreição, Jesus já havia aparecido, já para algumas pessoas. Mas Pedro ainda não tinha se deparado com Jesus frente a frente. Depois do último episódio lá, o último episódio da negação. E diz o texto que, mesmo estando essa situação lá em João 21, a partir do verso 1, fala que num dado momento estavam os discípulos ali reunidos e de repente Pedro disse: eu vou pescar. E ele sai para pescar. Jesus se manifesta aos discípulos no mar de Tiberíades. Assim que ele se manifestou, pode passar, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais os seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E aí, para resumir a história, eu vou contar a história. E aí nada apanharam de novo. Chega Jesus na margem, e Jesus chega e pergunta: tem alguma coisa aí para comer? O que é que Jesus estava perguntando? Se eles estavam pescando, e Jesus estava perguntando se tem alguma coisa para comer, Jesus estava querendo saber o quê? Se tinha peixe. E aí, mais uma vez eles disseram: passamos novamente, nada pegamos. Alguma similaridade. E Jesus de repente chega e diz: lança a rede para este lado. Ele disse: alguém já fez isso comigo. E de repente diz o texto que a rede se encheu, mas se encheu de uma forma diferente. Porque se encheu, diz o texto, de 153 grandes peixes. 153, assim, foi muito preciso, né? Eles contaram os peixes. E eram peixes grandes. Essa não foi uma pesca de multidão, milhares de peixes. Foi uma pesca específica. Foi uma pesca que a gente pode dizer qualitativa. Foi a pesca estratégica. Porque diz os historiadores que essa pescaria, ela remetia para Pedro a missão
a missão apostólica de que o evangelho do reino teria que ser pregado a todas as nações. E haviam 153 nações naquela época. Jesus estava falando de uma forma diferente para Pedro. Pedro, essa pescaria agora é uma pescaria estratégica. Porque dentro do campo apostólico, precisamos levantar líderes que possam ser enviados a todas as nações. Havia, na verdade, uma jurisdição diferente de ser trabalhada. Uma jurisdição, era uma jurisdição da multidão. A multidão que o Senhor havia de enviar. E dentro da jurisdição da multidão, há uma forma diferente de você tratar com a multidão. E uma outra forma é de você tratar dentro do fundamento da necessidade que vai se levantar financeira, para que isso possa ser sustentável. Mas o Senhor estava dizendo em uma outra pescaria: Pedro, não se preocupa, porque eu vou prover uma pescaria que você vai ter todo o provimento necessário para aquilo que nós iremos fazer, iremos realizar. Agora tem uma outra pescaria, que é uma pescaria estratégica, é uma pescaria que você vai ter que lidar para levantar, na verdade, líderes que possam proclamar o evangelho do reino a todas as nações da terra. Tudo isso talvez não tenha ficado claro em todo aquele momento para Pedro, mas Deus estava estabelecendo um tripé. E deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, dentro desse tripé, muitas vezes nós, enquanto líderes, nos perdemos nisso. Porque nós não sabemos, muitas vezes, gerenciar todas essas jurisdições. E eu quero dizer, hoje estamos exatamente nesse tempo e nesse momento. Um momento onde a igreja tem crescido muito. E temos igrejas muito numerosas, muito grandes, onde Deus entregou esse nível de pescaria, amém? E há um nível de ambiente que precisa ser gerido, que precisa ser controlado, gerenciado. Mas há um outro nível de uma liderança que precisa ser estabelecida. E tudo isso dentro desse crescimento inteiro, há um nível de realidade financeira. Porque muitas vezes, ministérios que têm se estabelecido como verdadeiros impérios, pessoas têm se perdido dentro dessa jurisdição. E há um discernimento que precisa ser colocado dentro dessa jurisdição, porque em um dado momento, uma mulher chega diante de Jesus e ela quebra aos pés de Jesus um vaso de alabastro. E os discípulos se levantam e disseram: mas que desperdício, poderíamos ter vendido esse vaso. Isso entra dentro do campo financeiro, mas aquilo não era um desperdício. Aquilo foi profético e foi algo honroso para o Senhor, e aquilo ficou registrado nos anais. Aquela mulher, ela foi colocada em evidência pelaquela atitude de honra que ela fez a Jesus. Precisamos discernir isso. Vocês estão entendendo isso? Precisamos discernir o que é e o que não é desperdício naquilo que nós fazemos para o Senhor e naquilo que nós geramos como plataforma para nós mesmos. Pedro assimilou tudo isso. E depois de tudo isso, o Senhor leva Pedro de fato para o cumprimento da palavra que Deus havia dado para ele. E lá em Atos 2, verso 41, depois do dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram ali aquele mover tremendo, e de repente, depois daquilo, Pedro inicia a sua primeira pregação, o primeiro culto da igreja primitiva em Jerusalém. E Pedro faz a sua primeira pregação, ou a gente poderia dizer,
a sua primeira pescaria dentro de uma jurisdição nova de fato espiritual. E diz o texto: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase... Que pescaria! Que pescaria! Porque o Senhor chega: Pedro, eu vou cumprir a minha palavra dentro desse novo ambiente de jurisdição espiritual. E Deus dá algumas centenas e milhares de pessoas na sua primeira pescaria. E tudo aquilo que Deus havia estabelecido dentro da experiência que o Senhor colocou Pedro, tudo isso se espelhou e se refletiu dentro dos primeiros passos da igreja. Quando houve a necessidade de se assistir aqueles que estavam sendo abandonados pelas suas famílias, de repente, homens e mulheres se levantavam e vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. E mesmo nessa situação, houve um grande resgate de temor no episódio de Ananias e Safira. Ou seja, Deus cumpre a sua palavra. Por quê? Porque aquilo que ele havia estabelecido como algo para Pedro, e Pedro ainda foi extremamente confrontado. Depois do episódio da pescaria, Jesus senta com ele e Jesus prepara a ceia: pão, peixe e vinho. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E você conhece toda a história. E no frigir de tudo isso, o Senhor diz: então, Pedro, apacenta o meu rebanho. O Senhor cumpre isso. Mas o que existe de mais importante nisso é entendermos aonde o Senhor colocou cada um de nós dentro da nossa jurisdição, dentro dos limites pelos quais o Senhor estabeleceu. E eu quero agora fazer um alerta para concluir essa palavra. Muitas vezes nós não conseguimos ter o discernimento daquilo que acontece dentro do âmbito espiritual, no âmbito do espírito, da alma e do corpo. Por que isso? Porque às vezes não sabemos como tratar o que ocorre às vezes dentro dessa realidade, da realidade espiritual, da realidade das nossas emoções e da realidade do nosso corpo. Muitas vezes pessoas podem ter uma perda de algum ente querido e aquilo gerar simplesmente uma devastação emocional, sim ou não? Você já conhece alguém assim? Que perdeu alguém e que depois dessa perda, tem sido tão difícil o resgate, a restauração, a restituição das suas emoções. Muitas vezes pessoas entram em um processo de depressão e para serem tirados dessa situação, há muitos que entendem que aquele processo é um processo espiritual. E tem gente que vai querer expulsar demônio em algo que não foi gerado por o âmbito espiritual, mas foi gerado por um âmbito de alma, de emoção. O campo de atuação é um campo emocional. Mas se tem algo que foi gerado uma brecha, uma lacuna, uma legalidade espiritual, e essa legalidade espiritual gerou uma consequência nas emoções e pode gerar até uma consequência também no corpo, iremos precisar trabalhar as 3 áreas. Mas precisamos entender a jurisdição de cada área e a forma de tratar cada área para nós não nos perdermos. Você está me entendendo? Então, entenda que tudo isso são princípios que nós precisamos estabelecer. Há pessoas que dentro desse ambiente das emoções, ela não vai ter força, ela só precisa de ter acolhimento, ela precisa de ter carinho, um abraço, gente perto, palavra,
Nem orar ela vai conseguir, é você que vai ter que orar por ela, é você que vai ter que interceder por ela, até que ela seja resgatada. Você está me entendendo? Precisamos saber atuar nesse nível de jurisdição, de campo espiritual. Entendendo isso, eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. O Senhor nos colocou aqui, na rua Amambaí, número 620, e nos deu uma jurisdição espiritual sobre este lugar. E nos deu uma legalidade espiritual, e um campo e uma geografia, para que nós pudéssemos estabelecer o chamado dele e o propósito dele para este lugar. Muitos de vocês chegaram aqui, quando nós chegamos aqui, pouca coisa existia aqui nessa rua. Inclusive poucas casas existiam aqui. Isso aqui era um charco. Essa rua era um barro vermelho. Não existiam muitas coisas ao nosso redor. E o Senhor nos deu essa jurisdição para este lugar. E o Senhor não nos colocou aqui por um acidente. Tem um propósito de Deus nos ter trazido para este lugar. O Senhor colocou nas nossas mãos de realizarmos também algumas pescarias nesse lugar. E até então temos feito. Talvez poderíamos ter feito melhor. Deus nos deu uma casa. Deus nos deu novas famílias. Começamos aqui. Quantas pessoas? A nossa primeira reunião. Não, a nossa primeira reunião foram debaixo de guarda-chuva. Viemos apenas pisar na terra. E pisamos não na terra, pisamos na lama. Tinha umas 5, 6 pessoas. E no outro domingo, fincamos 4 estacas e uma lona. E começamos a Igreja de Cristo, Comunidade em Piedade. E começamos apenas com crianças. Graças a Deus, algumas dessas crianças estão aqui conosco. Já são mulheres, já são mães, já são pais, já têm filhos, estão conosco. Mas o Senhor nos deu uma jurisdição. E quando o Senhor nos dá uma jurisdição, Ele não nos dá nenhum ambiente menor do que uma cidade. Porque quando o Senhor enviou os 70, disse: vão de cidade em cidade, batam na porta. E se as portas se abrirem, diga: paz seja convosco. E a paz de Deus entrará sobre esses lares. E começamos a orar por esse lugar. E pedimos: Senhor, muda o cenário desse lugar. Era feio o lugar. Era feio, irmãos. Senhor, muda o cenário desse lugar. Senhor, prospera esse lugar. De repente, depois de alguns anos, começamos a levantar as paredes, já tínhamos teto e já tínhamos chão. As mulheres já poderiam colocar um sapato alto, porque não conseguiam vir de sapato alto, porque só tinha terra e areia. Se viesse o chão, o sapato ficava afundado na terra. Mas depois que nós tínhamos chão, tínhamos piso, elas começaram a ir. E de repente, começamos a orar por um condomínio que estava sendo levantado. E até arrodeamos esse condomínio e oramos por esse condomínio, dizendo: Senhor, nos entrega famílias desse condomínio. Quantas famílias nós temos aqui do Piedade Life? Por favor, fica de pé. Todas as pessoas que moram no Piedade Life aqui, por favor.
Temos mais famílias do que essa. Mas Deus começou a nos entregar famílias nesse lugar. E outras famílias foram nos entregues. Mas o que eu quero dizer para você essa noite: temos uma jurisdição que precisamos ocupá-la. Deus entregou isso nas nossas mãos. Precisamos alargar as estacas da nossa tenda. Precisamos cumprir cabalmente a comissão que o Senhor nos colocou. Estamos debaixo de uma palavra. Nós não viemos aqui por acaso. Nós viemos debaixo de uma palavra, debaixo de um sonho, debaixo de um projeto que era plenamente de Deus. A princípio parecia ser algo louco, mas nós estamos aqui nesse lugar. E eu quero encorajar você a se levantar junto conosco para fazermos valer o território e a jurisdição que o Senhor nos entregou. Temos um grande projeto começando esse mês, chamado Casas de Paz. Vamos abraçar esse projeto e trabalhar dentro da jurisdição que o Senhor nos entregou. Ele nos dará uma grande pescaria, nos dará uma pescaria estratégica, e Ele irá suprir tudo o que nós precisaremos para continuar avançando. Eu quero que você fique de pé nesse momento, porque eu quero orar, quero clamar a Deus aqui, entendendo que o Senhor pode ter colocado os limites para nós, mas estamos muito longe de alcançar os limites aos quais o Senhor deseja que nós alcancemos. Essa noite, o Senhor está te convocando. Ele entregou para você também uma jurisdição. Amém ou não amém? Aonde você está plantado, eu quero lhe dizer, Deus colocou você dentro dessa jurisdição e colocou você lá para você conquistar. E o Senhor disse: aonde você pisar a planta do vosso pé, o Senhor te entregará como território de conquista. Eu quero dizer para você, há um território a ser conquistado por você. Deus quer te levantar e Deus quer te usar. Eu quero dizer para você, tem redes já na sua mão. Deus colocou redes na sua mão para você lançar. Há uma grande pescaria que nós precisamos fazer. E eu quero dizer, Deus está gerando uma expectativa, uma grande expectativa por você. Nós não iremos sair da nossa vocação e daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Essa semana um pastor me procurou, escute. Um pastor me procurou e disse: Marcelo, por que você não abre uma igreja lá em Boa Viagem? Vamos levantar gente. Eu vou levantar gente para financiar isso. Marcelo, é um desperdício você estar ali. Eu digo: que é isso, meu filho? Você está doido? Você tinha que estar ali naquele lugar. Eu disse: você não está entendendo. Deus me plantou naquele lugar. Deus me colocou sobre aquela jurisdição. Eu tenho um amor pelaquele lugar. Eu tenho um peso pelaquele lugar. Eu não vou sair da jurisdição que o Senhor me colocou. Ah, Marcelo, fora do país, o Senhor não me entregou, o Senhor me entregou uma jurisdição. E até que Ele não fale para outra, eu não irei me movimentar, porque eu sei o que o Senhor colocou dentro dos limites daquilo que Ele quer que eu atue. Amém? Poderia pensar nisso? Poderia. Mas o meu coração está fincado aqui. Aqui. Foi onde Deus me colocou, a jurisdição que o Senhor me colocou. Amém ou não amém? E eu não estou sozinho.
E eu acho que eu não estou sozinho. E eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Amém ou não amém? Irmãos, vamos para cima. Vamos para cima, para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero contar com você. Que seu coração seja incendiado por isso. Seu coração seja movido, tocado por isso. E que você entenda que estamos debaixo de uma jurisdição que aonde você pisar a planta do seu pé, o Senhor vai entregar. Então ouse, seja corajoso, abra sua boca, testemunhe, fale desse Jesus que tem mudado a nossa história, que mudou a nossa casa, que tem feito coisas tremendas sobre nós. Vamos falar, precisamos falar daquilo que nós amamos. E se é Ele que nós amamos, nós precisamos falar dele. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui. Desde que quando nós chegamos aqui, eu percebi que tinha algo diferente nesse dia, para esse dia. Eu sei, Senhor, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro. Há uma expectativa, e eu quero te dizer, o meu coração também está cheio de expectativa. Um dia 120 pessoas se reuniram no mesmo lugar e ali ficaram orando, esperando, debaixo de uma grande expectativa. Nós estamos também, Senhor, gerando uma grande expectativa. Estamos orando, estamos gerando, estamos gestacionando, estamos sentindo dores de parto até ser Cristo formado. Nós, ó Deus, estamos, ó Deus, querendo cumprir, ó Deus, o propósito da jurisdição que o Senhor nos colocou, Senhor. Temos a certeza, temos a convicção, temos a clareza, a nitidez, e nós não sairemos, ó Deus. Nós não iremos também, ó Deus, a nenhum lugar se o Senhor não for conosco, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, essa noite eu quero te pedir, Senhor Deus, venha ferir os nossos corações. Queremos sair daqui feridos nos nossos corações. Queremos sair daqui, ó Deus, instigados, encorajados, entusiasmados, cheios de Deus. Queremos sair daqui, ó Deus, movidos, e nós iremos nos movimentar apenas debaixo do Teu Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor. Vem aqui essa noite, nos ative, Senhor. Nos tire da paralisia, nos tire da indiferença, nos tire, Senhor Jesus, da frieza, nos tire, Senhor Jesus, de toda morbidez, Senhor Jesus. Espírito Santo, nos alcance hoje, mude o cenário do nosso coração, muda, Espírito de Deus. Pai, abre porta da nossa boca para o dia oportuno. Senhor Deus, não nos deixe permanecer da forma que nós estamos, Senhor. Não permita que venhamos mais uma vez negligenciar o Seu chamado. Não, Senhor, não nos deixe mais uma vez deixar de nos importar, Senhor. Queremos nos importar, queremos ser cheios de compaixão, de amor, de misericórdia, do Espírito de graça nos alcance, Senhor.